Eu quero aproveitar que a gente está aqui e saudar, cumprimentar os visitantes que estão aqui pela primeira vez, segunda, ou você é um visitante frequente na igreja. Deus te abençoe, muito bom ter você aqui, que você se sinta em casa, e nosso desejo é que a uma só voz a gente proclame o Evangelho de Cristo Jesus e adore o Senhor por meio dos cânticos e ouçamos a palavra de Deus. E é isso que nós vamos fazer agora. Então, eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 1, versículo 5. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 1, do versículo 5 até o versículo 25. Lucas 1, do 5 até o 25. Todos acharam? Então diz assim a palavra de Deus. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. A mulher dele era uma das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo de forma irrepreensível em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e os dois já tinham idade avançada. E aconteceu que, enquanto Zacarias exercia o sacerdócio diante de Deus, na ordem do seu turno, coube-lhe por sorteio, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. Durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia na parte de fora, orando. E eis que apareceu a Zacarias um anjo do Senhor em pé, à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou assustado e o temor se apoderou dele. O anjo, porém, lhe disse: não tenha medo, Zacarias, porque a sua oração foi ouvida. Isabel, sua esposa, dará à luz a um filho, a quem você dará o nome de João. Você ficará alegre e feliz, e muitos ficarão contentes com o nascimento dele, pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre materno. Ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então Zacarias perguntou ao anjo: como terei certeza disso? Pois eu sou velho e a minha mulher também já tem idade avançada. O anjo respondeu: eu sou Gabriel, que estou a serviço de Deus e fui enviado para falar com você e lhe trazer esta boa notícia. Todavia você ficará mudo e não poderá falar até o dia em que essas coisas vierem a acontecer, porque você não acreditou nas minhas palavras, as quais no devido tempo se cumprirão. O povo estava esperando Zacarias e admirava-se com a demora dele no santuário. Quando Zacarias saiu, não lhes podia falar. Então entenderam que ele havia tido uma visão no santuário. E expressava-se por sinais e permanecia mudo. Aconteceu que, terminados os dias do seu ministério, Zacarias voltou para casa. Passados esses dias, Isabel, a mulher de Zacarias, ficou grávida. E ela não saiu de casa durante 5 meses, dizendo: foi isso que o Senhor me fez, ao contemplar-me, para acabar com a minha vergonha diante das pessoas. Vamos orar? Deus, fala conosco, Senhor. Tua palavra está aqui e ela é a palavra de Deus. E é dela que precisamos. Que o Senhor eduque a nossa escuta da tua voz na leitura da palavra. Pedimos um coração humilde, pedimos um coração crente, pedimos um coração que é um solo fértil para receber a palavra.
de maneira que a palavra em nós, Deus, ela cresça, ela frutifique, sob o poder do Teu Espírito. Deus, nós precisamos Te ouvir, precisamos de direção, precisamos de correção, precisamos de fortalecimento da nossa fé, precisamos Te conhecer, Deus, precisamos ter experiência com Deus da palavra, e para isso precisamos conhecer a palavra. Que o Teu Espírito use a leitura bíblica e a meditação que fazemos, e nós sejamos iluminados por Ele, e assim possamos conhecer Jesus, e possamos experimentar Jesus na nossa vida. Eu não sei a necessidade dos meus irmãos que estão aqui, talvez nem conheça as minhas reais necessidades, mas eu sei que o Senhor está aqui, o Senhor conhece, e o Senhor vai de encontro àquilo que precisamos ouvir de Ti. Por isso, Deus, não permita que alguma coisa em nós, na nossa carne, impeça a gente de ouvir a Tua voz. Faz com que todos nós sejamos alcançados, ó Deus, pela palavra viva e poderosa do Senhor, como lemos no início deste culto. Que a lei do Senhor perfeita restaure a alma daquele que está quebrado. Que o testemunho do Senhor fiel traga sabedoria àquele que está desprovido de entendimento para as demandas da vida. Que o preceito do Senhor traga alegria do coração, Senhor. E o mandamento do Senhor puro ilumine os olhos, Deus. E que todos nós tenhamos a experiência do salmista quando ele diz: é mais desejável do que o ouro, é mais doce do que o mel. Por favor, Senhor, fala conosco. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Eu vou fazer um resumão aqui da cena sacerdotal. Eu vou pedir para você prestar bastante atenção. Se fosse mais ousado, ia fazer teatro, mas como não tenho coragem, vai na narrativa com voz e som. Som tá bom. Zacarias está lá, ele vai para o altar. E aí ele vai para o altar com 2 auxiliares. Só que eles não vão junto com Zacarias ao mesmo tempo. Primeiro vai Zacarias e um auxiliar com ele, levando numa bandeja de ouro brasas vivas. É carvão bombando, brasa viva. E aí ele vai junto, Zacarias está lá diante do altar e o auxiliar vem com a bandeja e as brasas vivas e entrega. O auxiliar número 1 regressa. Vem o auxiliar número 2. E aí, se tem o altar e a brasa viva, então agora precisa queimar o incenso. O incenso é uma erva aromática e que vai fazer fumaça. Então vem o segundo auxiliar e entrega para ele um incenso, e ele coloca aquele incenso sobre as brasas. Aquele lugar fica incendiado, literalmente, com uma fragrância gostosa do incenso e aquela fumaça que inunda o lugar. O próximo passo sacerdotal era Zacarias fazer 2 orações, pelo menos. A primeira delas era uma oração de gratidão a Deus, pelas bênçãos recebidas, pelo ser divino, enfim, agradecer a Deus por Ele ser quem Ele é. Mas, junto com esse momento de gratidão, ele era sucedido por um momento de petição. E aí ele faz os pedidos, talvez particulares, mas com certeza pelo povo de Deus que estava fora daquele santuário, aguardando o retorno do sacerdote. Então ele está lá, orando pelo povo. O povo de longe pode ver, talvez, o lugar inundado de fumaça e uma fragrância, mas ninguém tem acesso àquele lugar. Ele está lá, sozinho diante de Deus, oferecendo o incenso. O incenso é símbolo de oração. E é nesse momento em que aquela simbologia está ali, matéria está ali queimando, que ele faz gratidão e petição a Deus. Imediatamente, depois da oração, o que ele deveria fazer? Sair do santuário, ir adiante do povo e proferir a bênção de Araão sobre o povo. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti. E lembra desse texto? Proferir essa bênção, então ele precisava usar voz, boca, articular, para poder expressar e impetrar essa bênção diante do povo. O povo, depois dessa bênção, cantava e alguns traziam suas ofertas. A cena é mais ou menos essa. Zacarias, ele é de um sacerdote
que faz parte de um turno de 24, são 24 equipes. Ele é da 8ª equipe que vai lá no templo. Essa agenda dele de sacerdotal dura 2 semanas. Então, 2 semanas no ano dele, ele sabe que ele vai dedicar lá no templo. Talvez uma vez na vida, um sacerdote era escolhido para ir, não apenas estar lá trabalhando nas coisas do templo, mas escolhido, como a gente viu ali no texto. Ele foi escolhido para colocar o incenso nas brasas e poder fazer a oração. Era uma vez na vida. Alguns passavam e nunca eram chamados para queimar esse incenso. Serviam no templo, mas não eram escolhidos para isso. Zacarias foi. Era um privilégio muito grande. E interessante que, ao longo desta cena, ele está ali e tem uma experiência com Deus. Nunca a gente não tem o registro bíblico de outro momento em que a pessoa está lá, ele está orando, agradecendo e pedindo, e imediatamente Deus manda um mensageiro. O anjo é um mensageiro que está a serviço de Deus para executar no tempo e no espaço coisas ao mando do Senhor, dentro da vontade de Deus. E aí ele chega lá e diz: Zacarias, a sua oração foi ouvida. Tente se colocar no lugar de Zacarias agora. E detalhe, o povo de Deus vinha num período, gente, de 400 anos de silêncio da voz divina. A última vez que Deus tinha falado usando um profeta, não era o caso aqui, foi com Malaquias. Havia um silêncio divino de 4 séculos aí, 400 anos. E agora, não estou dizendo que o anjo ele está na condição de profeta, mas ele vem trazer uma mensagem. Olha, Deus vai mandar alguém, está chegando alguém aí que vem no poder de Elias. Então, Zacarias, a geração dele era uma geração que conhecia a voz de Deus pelo registro bíblico. Deus falou, eles tinham o Antigo Testamento, aquilo estava vivo na mente deles e aceso no coração, mas a experiência de Deus fala aqui agora era uma experiência que estava na memória com base no registro bíblico. E agora a gente vê que Deus começa a dizer: olha, vou mandar alguém que vem no poder de Elias. À luz dessa cena, todo mundo entendeu a cena? Então, estamos lá. Eu queria compartilhar nessa profecia sobre João Batista algumas lições do Senhor, à luz das experiências dessas personagens do texto, para o seu coração e para o meu. E eu quero que você, é bem objetivo e bem simples, mas para a gente poder aplicar para a nossa vida cristã. E a primeira dessas lições, 3 saem da experiência de Zacarias, ou da vida de Zacarias e Isabel, e uma da profecia sobre João Batista. Está falando de Zacarias, o texto está falando de Isabel, está falando de quem viria, profecia sobre João Batista, mas esta mensagem é para você. Essa mensagem é para mim, é para a gente. Então, abra o teu coração e preste bastante atenção nisso, porque é objetivamente à luz das experiências que eles tiveram que o Espírito de Deus quer desafiar a sua fé, desafiar o seu entendimento, desafiar o nosso coração nesta manhã. A primeira lição, meus irmãos, está ali no versículo 6. Queria que você fique com a Bíblia aberta aí, porque a gente vai voltar no texto. E você precisa voltar comigo, conferindo bereanamente tudo que eu estou lendo. Versículo 6 diz que Isabel e Zacarias, ambos eram justos diante de Deus, vivendo de forma irrepreensível em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Mas no versículo 5, diz que eles eram assim nos dias de Herodes, rei da Judéia. Então, a primeira lição à luz do versículo 6 é: cuide ou deixe o Espírito de Deus forjar em você o caráter de Cristo. Em outras palavras, cuide do teu caráter. Cuide da formação de Cristo no teu caráter. O texto está dizendo que você tinha, naquele momento, um rei chamado Herodes. Quem era esse rei chamado Herodes? Herodes é o Herodes o Grande, que governou na região ali na Palestina, rei dos judeus na Judéia.
Judéia era um nome genérico para delimitar aquela região. E ele era conhecido como um homem muito capaz na sua humanidade, tinha muitas habilidades, mas junto com essas habilidades, ele era um homem cruel e astuto. Isso é caráter. Então, de um lado, você tem um rei Herodes cruel e astuto, com um caráter que não reflete o caráter de Deus. No mesmo espaço, no mesmo tempo, na mesma geração, a gente tem um registro bíblico de um homem e uma mulher que eles eram justos diante de Deus, viviam de forma irrepreensível em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. A gente vê alguém que, de um lado, o texto não está dizendo que ele era cruel e nem tampouco, isso é informação externa, mas que a gente pode colocar aqui no texto. Mas, por outro lado, a gente vê que, nesse momento, de um lado, a gente tem alguém que não mostra a santidade de Deus no seu caráter e um casal que manifesta a presença do Senhor no seu caráter. Um caráter cristão, irmãos, ele é formado pelo Espírito Santo com a palavra. Cuide do seu caráter, deixe o Espírito de Deus forjar caráter de Cristo em você usando a palavra. Eu quero que você preste bastante atenção no que uma pessoa disse sobre o caráter de Cristo na nossa vida. No reino de Deus, na igreja, a base da missão não é o que você faz ou o que você sabe. Não são as nossas habilidades. Não é aquilo que a gente demonstra de informação e conhecimento. Isso é importante. Mas no reino de Deus, na igreja de Cristo Jesus, no corpo de Cristo, vale, em primeiro lugar, o que nós somos. Vale, em primeiro lugar, o que nós somos e como fazemos. Por que fazemos? Com que objetivos fazemos? Por que nós estamos aqui agora, num ato litúrgico? Por que nós vamos trabalhar amanhã? Como nós vamos trabalhar amanhã? Com que intenções nós fazemos o que fazemos? Quem é você? No reino de Deus importa, em primeiro lugar, não o que nós sabemos e o que nós fazemos, mas o que somos e como fazemos. Como realizamos a obra de Deus em todos os lugares que Ele nos colocou, importa mais do que o que e quanto realizamos. Isso é caráter cristão. Importa mais como você realiza a obra do que o que você faz ou quanto você realiza, seja pouco ou muito. O Espírito de Deus quer reformar o nosso coração usando a palavra, e a palavra é viva. O Espírito põe Jesus no nosso caráter e confronta o nosso caráter. A palavra penetra a nossa mente, a gente tem um entendimento, mas ela cai ao nosso coração, gera confronto. Caramba, Deus é isso e eu estou aqui. Esse confronto não é vergonha. Esse confronto não é exposição. Esse confronto é saúde. Esse confronto é avivamento. Esse confronto é Deus dizendo, você está nesse ponto e eu te quero ali. E esse parâmetro não é você melhorado, não é um crente batista fonte Sicar, não é um crente à lá teologia tal, é um crente como Cristo. É o Filho de Deus ser achado na tua vida e na minha vida. E Deus atrai o nosso coração para que a gente olhe o Filho de Deus ao ponto de a gente olhar para Jesus e dizer, eu quero ser como Ele. Eu não quero mais andar em mim, eu quero andar nele. Ele é melhor do que eu. Eu quero me despojar e me revestir de Cristo. Para que isso aconteça, meus irmãos, cuide do teu caráter, deixando o Espírito trazer Jesus e colocar Jesus em você. Você precisa ser zeloso na liderança de você mesmo. Paulo disse isso para Timóteo. Cuida de você e da doutrina. A gente precisa ser zeloso e a gente ser servo de Deus na liderança de si mesmo. O que é essa liderança de você mesmo? Qual é o lugar da palavra na tua vida? A gente viu um pouco disso na semana passada. Se a palavra, você está acima da palavra,
ou você é um servo da palavra. A gente se coloca sob a palavra de Deus. Ou a gente se coloca acima da palavra e a gente vira a nossa própria Bíblia. Não, eu me sigo. Eu prego para mim mesmo e eu formulo a minha legislação. E aí eu uso Deus para ele se amoldar e Deus vai correndo. Diga onde você vai que eu vou varrendo. Deus vai atrás da gente. Não é assim não. Não é assim não. É Deus. Nós somos servos dele. Servos da palavra. Servos da palavra. E a gente tem que permitir que o Senhor coloque no nosso coração um coração sujeito a ele para a gente poder dizer: Deus, eu me rendo ao que a tua palavra diz. Liderança de si mesmo. Cuide do teu caráter e não egoisticamente, mas como um servo, como é Cristo Jesus. Pense qual é, seja zeloso pelo lugar da palavra na sua própria vida. Essa é uma primeira lição que a gente tem nesse texto. Isabel e Zacarias eram pessoas justas diante de Deus, não por causa das suas próprias obras, mas eram pessoas que tinham a justiça onde? Pessoas que, em todos os preceitos e mandamentos do Senhor, isso é sinônimo para a Bíblia. Por isso que a gente começou este culto lendo o Salmo 19. A Bíblia também é chamada de mandamento do Senhor, a Bíblia também é chamada de preceito do Senhor. E o que eles faziam com os mandamentos e preceitos do Senhor? O que eles faziam com a voz de Deus? Eles lideravam a si mesmos. Eles cuidavam de si mesmos. Observavam a sua própria vida e avaliavam o lugar da palavra na vida deles. É isso que o Espírito de Deus deseja destacar para o nosso coração. Numa época em que a Judéia era governada por um homem cruel, por um homem astuto e cruel, Deus formou um casal que vivia segundo a palavra. Não é lindo demais isso, irmãos? Mudou alguma coisa da gente? Não. Talvez você esteja lá na empresa, caramba, eu sou liderado por uma manifestação de Satanás. Talvez você use palavras e diga: Senhor, eu tenho que viver debaixo de uma tirania pecaminosa. E a chance de eu sucumbir ao sistema é grande. Pois, meu irmão, se o Espírito de Deus encher você e a mim, você pode viver sob o domínio, no caso deles, de um Herodes. Mas o Senhor olhar para mim e para você e dizer: os meus mandamentos e os preceitos do Senhor estão vivos nesse coração. Nós não somos, irmãos, o que o ambiente nos encaminha para ser. Nós somos o que a palavra de Deus diz que somos. Cuide do teu caráter. E a maneira pela qual você deve liderar você mesmo nisso é: qual é o lugar da palavra na tua vida. Mas há uma segunda lição, está lá no versículo 8. Vamos ler. E aconteceu que, enquanto Zacarias exercia o sacerdócio diante de Deus na ordem do seu turno, coube-lhe por sorteio. O ponto que eu quero destacar aqui é que Zacarias estava exercendo sacerdócio diante de Deus. No Antigo Testamento, Deus estabeleceu 3 ofícios na nação santa. Um rei para governar, não com um projeto próprio de governo. Um rei para governar e dizer: eu sou uma expressão de Deus. Qual é a tua vontade para o teu povo? Deus dizia pela palavra e ele aplicava aquilo para a vida. E governava a nação. O melhor rei de Israel foi Davi. Mas nenhum dos reis de Israel foram como o verdadeiro rei dos reis, Jesus Cristo, que nos dá a liberdade de poder dizer para o nosso Deus Pai: venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Davi foi um grande rei de Israel, mas ele pecou. Ele precisava do Cristo que ele representava, que ele tipificava. Jesus, o verdadeiro rei de Israel, é aquele que dá a liberdade de você chegar diante de Deus e dizer: venha o teu reino em mim e seja feita aqui a tua vontade, não mais a minha. Ele governa a nossa vida. Nenhum rei de Israel teve condições de entrar na mente, no coração e governar vidas.
Governava por meio de leis, governava por meio de planos na política, mas entrar no coração e dominar, só o rei dos reis tem esse poder. Mas Deus também não apenas estabeleceu um rei, Deus estabeleceu um sacerdote. O sacerdote é aquele que entra na presença de Deus, e é aquele que tem acesso à presença de Deus e vive em adoração e em oração, em intercessão por si mesmo e também pelo povo. E também a gente tem um profeta, que é aquele que recebe a mensagem e fala para o povo aquilo que Deus trouxe. Rei, sacerdote, profeta. O rei nos mostra, Deus reina. O sacerdote nos lembra, tenha uma vida diante de Deus. E um profeta nos lembra, ouça a voz de Deus. Zacarias era um homem que estava ali diante do Senhor. E é este um ponto que o Senhor deseja destacar para a gente nesse texto. Se o primeiro aspecto é cuide do seu caráter, o segundo é tenha uma vida diante de Deus, ou viva uma vida na presença do Senhor. Deus nos chamou, Jesus Cristo nos fez reis, sacerdotes e profetas na nova aliança. Todo aquele que está em Cristo Jesus tem a palavra para poder dizer, esta é a palavra de Deus. Todo aquele que está em Cristo Jesus, ele tem uma vida sacerdotal para poder entrar na presença de Deus e colocar aquilo que precisa ser posto. Dizer quem Deus é em adoração e rasgar o coração em gratidão e petição. E todo crente que está em Cristo Jesus tem acesso à voz de Deus registrada na palavra para poder dizer, esta é a palavra do Senhor para mim, ou esta é a palavra do Senhor para você. Você que está aqui é rei em Cristo Jesus, sacerdote e profeta, sem orgulho nenhum dessas coisas. E o ponto no sacerdócio para nós é, vivamos uma vida na presença de Deus. Vivamos diante do Senhor. Um caráter formado nos dá, irmãos, preste bastante atenção nisso, vitalidade espiritual. Um crente, alcançado pela graça de Deus, ele tem vitalidade na sua vida com Deus. Desculpa a redundância. O que eu quero dizer é, às vezes a gente pode dizer, eu tenho uma vida com Deus, mas ela é mecânica. Ela anda na agenda, mas ela não tem vitalidade, entende? Ela não há vigor. E aí, a gente vai fazendo. A gente vai cumprindo. E não tem que deixar de cumprir. São caminhos oficiais. Leitura da palavra, oração individual, coletiva, culto público, vida devocional. São todos caminhos oficiais da vida cristã que mostram que o Espírito de Deus usa para trazer para nós a vida de Jesus. Mas o ponto que o Senhor quer destacar para a gente aqui é, não basta fazer, não basta a gente frequentar, a gente ter leitura bíblica, a gente ter vida devocional, a gente ter comunhão com Deus e comunhão com o povo dele. O que nós devemos buscar em oração é, Deus, eu quero que tudo isso tenha vigor. Eu quero que tudo isso tenha fervor, no sentido mais puro desse termo. Eu quero que tudo isso me traga brilho nos olhos. Eu quero que isso seja feito com vida. Quando Zacarias está lá orando, o Senhor nos ensina na experiência dele que oração não é só falar, mas é ouvir. Ele fala e imediatamente Deus diz, a resposta é essa. A gente não sabe o que ele orou. A gente não sabe se ele chegou lá diante de Deus e diz, Deus, a minha mulher e eu estamos velhos, não temos filhos. Pode ser. Até muitas pessoas se dividem aqui. Qual foi a oração dele? Ele estava lá orando por si ou estava orando pelo povo que estava lá fora esperando a bênção? A gente não sabe. Independentemente disso, o fato é que ele orou e o anjo imediatamente disse, a tua oração foi ouvida. Deus poderia chegar e dizer, então, Deus não vai dar essa bênção. A resposta calhou de ser uma resposta dentro do plano de Deus maravilhosa. O ponto é que ele não acreditou. Mas oração é falar e ouvir. Como que Deus vai falar? Deus pode mandar onde? Pode, mas essa é uma experiência que ele pode fazer, ele é Senhor de todas as coisas para fazer o que ele quiser. Mas o fato é que quando a gente vai orar com a palavra de Deus e tendo
a palavra como nosso eixo e como critério, à luz da vida de Cristo, o Espírito de Deus nos torna sensíveis à santidade de Deus. Eu não sei se você já teve essa experiência de orar e dizer: Deus, esta vida de oração me tornou mais sensível à tua santidade. Eu fui orar e percebi fraquezas em mim. Se você tem esse tipo de experiência, não se frustre. Isso vem do Espírito de Deus. Se você vai orar e percebe que os seus motivos e as suas petições estão embebecidas, talvez de uma intenção pecaminosa, e você diz: Deus, eu vim no fervor, na segunda-feira à noite, lá no Zoom, com a listinha da minha oração, ou na virada do ano, lá em casa, e na hora da oração, eu pego meu caderninho e alvos para 2023, e na oração você percebeu que seu coração, murchou. Porque talvez as tuas motivações foram reveladas pelo Espírito de Deus. É Deus falando. E você tem que agradecer: Deus, obrigado, porque nesta vida de oração o Senhor vai me pastoreando. Irmãos, a gente precisa viver uma vida na presença de Deus. E isso não significa ficar orando o dia inteiro. Mas é buscar a presença de Deus e valorizá-la. E entender que a presença de Deus, ela é vivida por meio da oração. Orar não é só um exercício, mas é um momento em que a gente pode aprender mais sobre Deus. Teve um irmão na história, que não foi um grande teólogo da academia, mas ele disse uma coisa muito interessante, que um crente de joelhos enxerga muito mais além do que um filósofo na ponta dos pés. A gente aprende sobre Deus na presença dele. E é essa escuta, e essa percepção, e essa educação na presença de Deus que a gente precisa ser desafiado. Orar é também, irmãos, saber que Deus demora para responder, de acordo com o nosso parâmetro de tempo. Mas se Deus demora para responder, isso não significa que Ele negou uma resposta. Muitas vezes eu já gosto, não sei se você é assim, mas eu já gosto de resolver. O senhor não vai responder, então tá bom. Próximo, assim eu não preciso esperar nada. Esperar uma coisa horrorosa, né? Então é muito prático para a gente. E Deus vai, em algum momento da vida, Deus vai te colocar numa situação assim, em que você vai orar e Deus não vai, Ele vai, eu vou usar essa palavra porque eu não tenho outra, vai demorar para responder, mas Ele não demora. Ele não vai responder porque não é hora dele responder. E na demora para nós, a gente tem que aceitar que Deus não está negando uma resposta. Se você está aqui hoje nesse ponto, meu irmão, se o seu coração está aqui, e eu confesso que em alguns pontinhos eu estou nessa, que vontade de dizer que não oro mais, porque eu mesmo já decidi que Deus não vai, a demora é não. Então a gente já tira as expectativas. Se você está nesse ponto, eu quero te dizer que onde é que o teu coração vai se desarmar e dizer: tá bom, eu me rendo? É na presença de Deus. É na presença de Deus que você vai chegar: tá certo, Deus, eu não tenho nem força para te resistir. Eu não tenho nem força para te resistir. Cuide do teu caráter. Lidere você mesmo. Liderança de si mesmo é debaixo do governo de Deus. Mas tenha uma vida na presença de Deus. Você é um sacerdote. Viva diante de Deus. Não deixe que a não resposta te tire da presença de Deus. Não deixe que as lutas entule a vida sacerdotal que Cristo te deu. Não deixe que as lutas, provas e o assédio do maligno te tire, eu vou usar a simbologia bíblica, do altar. Altar eu apontei para cá, mas aqui não é altar. Altar é aqui, é na presença de Deus. Não deixe que você fique beirando a exaustão. Olha, pode estar tudo explodindo na tua vida. Zero de resposta. E nesse momento o diabo joga uma perspectiva utilitária na nossa cabeça. Você está assim porque deve ter alguma coisa errada na tua vida.
alguma ponta está seca e solta. E aí a gente fica, meu Deus, eu não consigo nem me achegar na presença de Deus. Alto lá, o sangue de Jesus te purifica de todo o pecado. E por mais erro que exista na nossa vida, é diante de Deus que ele vai ser resolvido. Tem um poeta católico, Padre Antônio Vieira, ele disse uma coisa interessante. Olha, o pecado entra por muitas portas, mas ele sai por uma, a confissão. E o que é a confissão, gente? É chegar na presença de Deus, numa atitude sacerdotal e dizer, eu pequei, tem pecado em mim. É isso que o diabo não quer. Ele não quer que a gente confesse, rasgue o coração diante de Deus. Então ele bombardeia a nossa mente de imagens, coisas, sapateia às vezes nas nossas emoções, para que a gente perca a justiça de Deus revelada em Cristo Jesus de diante dos nossos olhos e se prive de uma vida longe da presença de Deus. Mas não se esqueça, você foi feito sacerdote, viva na presença de Deus. Mesmo que você tenha muitos pecados, o sangue de Jesus é poderoso para te purificar de cada um deles. Pecado confessado é perdoado, meus irmãos. É por isso que a gente não pode fugir da presença de Deus. Cuide do teu caráter, mas tenha uma vida sacerdotal. Terceira lição que esse texto traz para a gente está no versículo 18, do 18 até o 20. Leiamos novamente. Então Zacarias perguntou ao anjo, como terei certeza disso? Pois eu sou velho e a minha mulher também já tem idade avançada. O anjo respondeu, eu sou Gabriel, que estou a serviço de Deus. E fui enviado para falar com você e lhe trazer esta boa notícia. Todavia você ficará mudo e não poderá falar até o dia em que estas coisas vierem a acontecer. Porque você não acreditou, olha essa expressão é forte. Você não acreditou nas minhas palavras, as quais no devido tempo se cumprirão. A primeira lição é cuide do seu caráter. A segunda, tenha uma vida sacerdotal. A terceira é cuide para que você não seja um incrédulo. Agora vamos pensar, irmãos, eu fiquei lendo esse texto e digo, o que é o ser humano, né? É Zacarias e Isabel, que acabou o texto de dizer que eles eram irrepreensíveis. E agora o homem, o que ele está fazendo? Deus falou e ele não consegue lidar com a palavra. É porque santo é Jesus. Redentor é Jesus. E a gente olha isso, em algum momento da vida, eu falo, nossa Deus, não é que aqui eu estou irrepreensível, glória a Deus, no Senhor na nossa vida, e a gente pensa que atingimos um patamar e está tudo bem. Pum, na cena seguinte, na mesma cena, no próximo ato, o que tem? Vem o anjo e fala a palavra de Deus, e ele faz o que com a palavra? Não quero ouvir não. E não podia ser eu e você nessa aqui? E aí eu fiquei pensando se não é a nossa experiência, mas pode ser, e a gente precisa olhar. A gente pensa em incredulidade, nossa, o termo é forte, está longe de mim, eu sou do Senhor e creio nele. Zacarias também era de Deus, irrepreensível, guardava os preceitos e mandamentos. Mas houve um momento que a palavra chegou nele, e olha os termos que estão no texto. Ele recebeu uma boa notícia e minhas palavras. Não é pouca coisa, não. Boa notícia é um sinônimo para evangelho. E minhas palavras, não é a palavra de ninguém, é a palavra de Deus. Na boca daquele anjo. O que ele fez com isso? Ele tinha a mensagem de Deus, mas não creu. Ele não conseguiu receber uma boa notícia que Deus enviou. E eu queria que a gente pensasse se há momentos na luta e em que situação ele não conseguiu ouvir a mensagem de Deus. Quando ele orou e Deus tardou com a resposta. Não conseguiu ouvir a voz de Deus. E eu me uno a esse irmão, quando chegar lá na glória, eu vou dizer, olha, o que você fez uma vez, eu fiz a vida inteira. Várias vezes em que Deus não respondia as minhas orações, e aquilo, não quero mais, não consigo ouvir Deus. Pode ser que eu esteja assim hoje, você esteja assim hoje. E eu queria perguntar para a gente, você, eu, nós, a gente, por um acaso, não estou desconfiando, não. Não estou desconfiando diante de Deus. Não é piada isso. Você perdeu a escuta da voz de Deus?
Você perdeu, ou eu perdi, a capacidade de receber uma boa notícia que Deus envia. Eu sei que a gente não diz assim, eu vou para a igreja, não vou ouvir. A gente não faz isso. Quando a gente se dá conta, ele diz, Deus, eu não consigo mais te ouvir. A tua palavra vem, mas eu não escuto. Ela penetra aqui, a nossa audição. Ela penetra a nossa mente. Mas ela não cai no nosso coração, não rege mais. Se não rege, não tem caráter. Isso aqui queima o primeiro ponto, irmãos. Incredulidade queima caráter. E se queima caráter, mina a vida sacerdotal. Acabou. Os 3 pontos vão para o ralo. Tudo começa com a palavra, com a escuta. Eu não quis começar porque eu fui seguindo a ordem da narrativa. Não basta saber a palavra, irmãos. É preciso ouvir a voz de Deus na palavra e se sujeitar a ela e dizer, eu tenho 1000 razões, eu tenho 1000 questões, mas eu me coloco sob a voz de Deus. Irmãos, a gente precisa vigiar o nosso coração para que a gente não seja incrédulo. Para que você não esteja aqui semana após semana, dia após dia, e eu também, e recebendo a mensagem. Deus não manda anjo aqui para falar, eu sou Gabriel, esta é a mensagem de Deus para você, mas Ele mandou a mensagem dEle, que está escrita aqui há muitos séculos, milênios atrás, Ele preservou essa palavra, o Espírito de Deus habita em você para te iluminar, e semana após semana, à medida que você abre esse texto, é palavra viva de Deus falando comigo e com você, e a pergunta, e o que deve trazer vigilância para o nosso coração é, Deus me livra da incredulidade. Eu não quero ter a mensagem de Deus e não conseguir crer. Pode acontecer com a gente, aconteceu com Zacarias. Pode acontecer com você. Pode acontecer comigo, talvez você esteja aqui assim. E hoje é um dia da gente chegar para Deus e dizer, eu não quero receber a mensagem, eu quero te ouvir. Quando a voz de Deus ela é escutada, a gente tem um entendimento das circunstâncias. Asaf ficou nessa, lembra do Salmo 73? Tinha a voz de Deus, mas não entendia, não conseguia ouvir. Olhava o ímpio e dizia, tá louco, meu. Ele é que está certo, eu estou errado. A vida dele é riso, a minha é choro. Mas quando eu entrei no santuário de Deus, lá eu entendi. Essa é a experiência, esse é o convite de Deus para mim e para você hoje, irmãos. Vamos para o santuário de Deus, para a vida sacerdotal e dizer, Deus, põe a tua palavra no lugar que ela tem que estar no meu coração. Põe a palavra para guiar a nossa vida. Cuide do seu caráter. Tenha uma vida sacerdotal. E cuide para que cuidemos para que não sejamos incrédulos. É possível que a gente tenha a mensagem, mas não creia. E por fim, vamos sair de Zacarias e Isabel e ir para João Batista, que está profetizado aqui, versículo 13 ao 17. O anjo, porém, lhe disse, não tenha medo, Zacarias, porque a sua oração foi ouvida. Isabel, sua esposa, dará à luz a um filho, a quem você dará o nome de João. Você ficará alegre e feliz, e muitos contentes com o nascimento dele. Pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte. Preste bastante atenção nisso. Ele será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre materno. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá adiante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Que coisa maravilhosa. A última lição das personagens do texto é: sejamos cheios do Espírito Santo, à luz da vida, da profecia sobre João Batista. Ser cheio do Espírito Santo significa que João Batista, olha tudo que ele iria fazer, mas o segredo está nessa expressão, ele será cheio do Espírito Santo. Isso significa que a força e a capacidade, as habilidades de João Batista não viriam de meios terrenos, mas do Senhor. E habilidades para quê?
habilidades para converter. Olha que coisa maravilhosa. Converter. Não, isso não são meios terrenos. Se você já pregou o evangelho para alguém, você sabe que isso é muito real. Ninguém tem poder para converter alguém. A gente sabe que um meio oficial para a conversão é a palavra precisa ser pregada, mas a operação, a nossa força nada faz. Já disse Santo Lutero. A nossa força nada faz. A gente sabe disso com certeza. Mas o Espírito de Deus, o Senhor, Ele tem poder para transformar e alcançar alguém com o poder, pela palavra de Deus. E João Batista é alguém que tem a coragem de ter uma vida cheia do Espírito Santo de Deus e ver o Espírito de Deus usar a mensagem do Evangelho na vida dele para converter pessoas a Deus. E não apenas isso, irmãos. Uma vida cheia no Espírito e onde há conversão, o Espírito opera a conversão. Diz o texto que o Espírito de Deus também tira o abismo entre pessoas. Conversão não é só Deus me alcançou. É Deus me alcançou e Ele restaurou a minha postura nos relacionamentos. Pai se ligou ao filho. Filho se ligou ao pai. A relação com Deus se desdobra na relação com o outro. Isso é obra do Espírito, isso é vida cheia do Espírito. Talvez você esteja aqui com o coração entulhado com as pessoas. Cheio de problema na família. Por causa do erro dos outros. Tudo bem, esse controle não está nas tuas mãos. Mas uma vez a gente cheio do Espírito, o pecado do outro pode acabar nele. O poder do Espírito nos dá graça para a gente dizer, eu recebi pecado, mas a santidade de Jesus, no poder do Espírito, ela reverbera na minha vida para que eu reaja ao pecado recebido com a santidade de Jesus. É só no poder do Espírito. Eu preciso ser cheio de Espírito. Por quê? Porque pessoas vão pecar contra mim. E, infelizmente, eu também vou pecar contra pessoas. Mas uma vez cheio do Espírito, eu vou receber pecado. Você vai receber pecado, vai doer. Seu coração vai se irar. Mas a gente pode receber pecado, se irar e uma vez cheio do Espírito dizer, eu não pequei. Não com orgulho. Dizer, mas eu sou santo mesmo, e ele que é podre, só me dá pecado, e eu só dou santidade de Jesus. Não! É aquela coisa que diz, Deus, a minha carne foi atingida. Mas eu não quero reagir à carne com a carne. Eu quero reagir ao pecado com a santidade de Jesus. Me dá poder, Espírito, para isso. Precisa do poder do Espírito. É isso que o Espírito de Deus quer fazer na gente. Meu Deus, eu queria... Não vejo, dá vontade de parar de falar, vamos orar. Vamos pedir isso, gente, porque há uma urgência. Uma vida cheia do Espírito. Quando a gente está cheio do Espírito, a gente prova um caráter transformado. Irmãos, quando você prova um caráter transformado, porque você está cheio do Espírito, estar cheio do Espírito é estar cheio da palavra, você tem força, uma força no Senhor. Pense nos momentos em que você estava mais avivado, já esteve ou está em mais avivamento na tua vida. Tudo bem quando a gente fala desse termo aqui. Não é aquela coisa que você se levanta semana após semana, dia após dia, Deus, olha, eu sei que eu vou enfrentar a morte. Eu sei que eu vou lidar com a fúria dos homens. Eu sei que eu vou ver as trevas diante dos meus olhos. Mas eu vou passar pela prova glorificando a Deus. Eu vou passar por essa situação na presença do Senhor. Por quê? Porque você vai vendo Deus operar na sua vida e isso vai te dando força. Meus irmãos, a gente precisa pegar essas 4 lições e levar Deus a sério. E dizer, Deus, qual é o tema desse ano? Cristo em você. Pois é Cristo em você. E a palavra vai mostrar, a gente está lendo um evangelho, para a gente ver Jesus neste evangelho, porque é esse Jesus que o Espírito de Deus quer colocar em você e em mim.
E o que o Espírito de Deus quer fazer com a gente? Reformando o nosso coração. Formando o caráter de Cristo aí. E para formar o caráter de Cristo, a gente precisa permitir que o Espírito de Deus coloque e ensine a gente qual é o lugar da palavra. A gente pode ter vida paralela, irmãos. A Bíblia aqui e a vida aqui. O Espírito de Deus precisa acertar isso. A gente pode ter uma vida, tá tudo bem, vamos seguindo na agenda, mas sem a presença de Deus. Vida sacerdotal, o que é isso? A gente pode receber a mensagem e ler a Bíblia, e ler livros sobre a Bíblia, escuta podcast, e vê vídeo, e vai, sei lá, quais são os programas aí do mundo virtual, do mundo analógico, não sei. Acessa a informação, mas quando Deus vem com a palavra, por meio desses caminhos, desses canais, a gente não consegue receber a palavra. E pode ser que a gente saiba do Espírito de Deus e se encontre vazio dele. E diga, eu não tenho força, eu não vejo vigor no caráter para ter uma vida espiritualmente vital. É Cristo em você, é Cristo em mim. O Espírito de Deus, quando enche a gente, ele traz conversão, e a conversão é para Deus e a conversão é para o próximo. Vamos começar aqui. Você está com problema com alguém que está aqui? Não vai a ele primeiro, senão vai virar gritaria e lavação de roupa. Vamos a Deus e dizer, eu dei pecado, ou eu recebi pecado, e está um fardo pesado de carregar, e eu vim lançar isso aos seus pés. Me reconcilia com meu irmão. É uma liberdade que a gente tem, meus irmãos. Só o Evangelho faz isso. É a liberdade que a gente tem numa vida cheia do Espírito, da gente olhar para Pedro e dizer, eu era como ele. Na hora do calor da situação, a covardia domina e dizer, eu não era dele. Eu não sei, Jesus, eu não sou seguidor dele. Mas quando o Espírito de Deus o encheu, ele foi transformado no seu caráter e entregou a vida para Jesus. Que o Espírito de Deus use a palavra, irmãos. E ele usa a palavra. Eu estou seguro disso. Fiquemos seguros nisso. Que a palavra de Deus é o caminho, é o único, é o que é necessário para o Espírito de Deus fazer isso em você e em mim. E é isso que deve gerar oração para nós nesta semana, entre outras coisas. Que Deus nos dê mais da palavra. Queria orar com você, à luz desses pontos. Quais são as deficiências do seu caráter? Quais são as fragilidades do seu caráter? Deus mostra. E não mostra para que você se frustre, mas Ele mostra para fazer a gente depender dEle e para a gente entender que nós somos obras do Senhor. E até o nosso último dia, Ele permanece como um oleiro. Entregue a sua obra sobre as rodas lá, como o oleiro estava ali entregue para amassar aquele barro e fazer um vaso segundo bem lhe parecia, assim é Deus entregue para formar Jesus em você. Deus está trabalhando. Lembra como a gente cantava esse texto? É meu somente, meu todo o trabalho, o teu trabalho é descansar em mim. Você é obra de Deus, o oleiro santo sabe te moldar. Permita-se ser moldado por Ele. Deixe Deus formar Jesus em você. Não importa o quanto você sabe. É importante isso, tem o seu valor e Deus que te dá. A gente não para de ter informação e a gente quer muito, e eu busco isso é saudável. Mas isso não significa que esse parou por aqui. A gente precisa avaliar por que eu faço o que faço, por que eu não faço mais o que faço. Como que eu faço? O que eu faço? Quanto que eu realizo? Com que objetivos? Onde está Cristo nisso tudo? Talvez você diga, eu vou sucumbir. Não vou mais ser, vou ser um produto do meio. Lembre-se, nos dias de Herodes, tinha um casal temente ao Senhor e justos e irrepreensíveis diante de Deus. Mesmo sendo irrepreensíveis, tinha a palavra. Em um momento ele não conseguiu ouvir a voz de Deus.
E é interessante que quando ele ficou mudo, talvez você leia esse texto, eu não desenvolvi isso, mas eu queria só para a gente orar. Nossa, Deus castigou. Não. Não, isso é pedagógico. É Deus dizendo, deixa eu te ensinar, que eu sou um Deus justo que denuncia pecado, mas com a misericórdia diz, ele estende a mão e vem cá que eu vou te ensinar. Quando ele sai dali e não tem como proferir a bênção para o povo percebe que aconteceu alguma coisa e ele não pôde, de fato, abrir a boca. Mas porque Deus estava tratando para que ele pudesse ouvir a voz de Deus como voz de Deus. Vamos pedir para que o Senhor coloque a palavra no lugar que ela tem que estar na nossa vida hoje. E para que a gente seja cheio do Espírito, e o caminho para isso é a palavra. A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. A palavra da fé que pregamos, disse Paulo no livro de Romanos. Que ela esteja aqui, na boca e no coração. A palavra da fé que a gente ouve o Senhor pregar para nós. Amém? Oremos. Obrigado, Senhor. Nosso coração se abre ao Senhor nesse momento de meditação da Tua palavra. E nós agradecemos a Ti, Senhor, porque a palavra mostra Cristo, e é esse Cristo das Escrituras que nós queremos ver na nossa vida. Obrigado por esse tema tão profundo, Senhor, Cristo em nós. Obrigado porque o Senhor tem nos educado na justiça com a palavra. A Tua palavra tem nos ensinado quais são as Suas prioridades para nós. Nesta manhã nós ouvimos a Tua voz. Nós ouvimos a Tua voz e entendemos sobre Ti na experiência de Zacarias e Isabel e João Batista, na profecia de João Batista. Por favor, Senhor, que não seja só a informação histórica, que não seja só o entendimento da vida sacerdotal de Zacarias no turno de Abias, ao 8º grupo. Isso é importantíssimo. Obrigado, porque o Senhor nos dá condições de entender isso. Mas o nosso pedido vai além. Põe o Evangelho no lugar que ele tem que estar na nossa vida, Deus. A gente quer que Jesus esteja no trono no nosso coração. A gente quer que Jesus Cristo reine, o Rei dos Reis. A gente quer ver Jesus cumprir a oração do Pai Nosso. Venha o teu reino aqui, dentro de nós. Deus, se há irmãos meus e nós, e eu me incluo no meio deles como tua ovelha, ovelha do teu pastoreio, nós não conseguimos, a gente tem a palavra, mas não consegue te ouvir. Ó Deus, abre a nossa escuta. Abre a nossa escuta, Senhor, faze-nos te ouvir na palavra. Traz a doçura da tua voz. Põe em nós o que o salmista no Salmo 19 colocou, que o meditar do nosso coração seja agradável ao Senhor. Guarda o nosso coração da soberba. Nos humilha, Senhor Deus, diante de Ti mesmo. Deus, que a gente quer poder dizer que a Tua palavra é doce e ela é mais desejável do que o ouro. A gente não quer, Senhor Deus, cumprir os ritos de uma vida cristã ou uma vida religiosa sem ter uma atitude sacerdotal. A gente quer te buscar, Senhor Deus, e viver diante do Senhor. Dá-nos experiências de uma vida diante do Senhor, de orar e te ouvir. E sermos pastoreados por Ti na oração, Senhor. Reforma a nossa vida de oração, no diálogo, Senhor Deus, na conversa, na fala rasgada, honesta, embebecida de confissão. Mas também abre os nossos ouvidos para te ouvir na oração e entender que o Senhor é aquele que prescruta, é aquele que sonda e que a gente se veja sondado por Ti. E o Senhor mostre na oração o que é que o Senhor vê dentro de nós. Ó Espírito de Deus, faz isso. Nós queremos uma vida cheia de Ti. Cheia de Ti, porque há desafios que os meios terrenos não podem garantir. Nossa força nada faz, e é por isso que nós precisamos ser cheios do Espírito, porque estamos expostos a um combate com as trevas. Estamos expostos, Senhor Deus, à fúria dos homens, à pecaminosidade dos outros e inclusive as nossas. E precisamos de uma vida cheia do Espírito para reagir ao pecado com a graça de Deus.
Nossa carne não tem poder para isso, Deus. E é por isso que nos humilhamos diante de Ti nesta manhã, para poder pedir ao Senhor que, uma vez cheio do Espírito, o Senhor nos converta a Ti, o Senhor nos converta ao nosso próximo. Traz reconciliação entre famílias aqui hoje. Traz reconciliação entre pais e filhos, filhos e pais, marido e mulher. Ó Deus, entre irmãos, entre parentes próximos e distantes, Senhor Deus, é obra do Teu Espírito. Tira os entulhos do nosso coração. Que não haja água viva represada, mas haja água viva fluindo de dentro de nós. É o nome desta igreja, Deus. Fonte que é Cristo jorrando de dentro de nós. Não permita que o pecado entule, Senhor Deus, a beleza do Evangelho. Por favor, Senhor Deus, aviva-nos. Por favor, Senhor Deus, nós queremos andar em Cristo e não em nós. Nós queremos provar novidade de vida, Senhor. Age de dentro para fora, Senhor. Com a Tua precisa mão. Arranca o que nós não conseguimos arrancar de dentro de nós. Leva para longe o pecado, Deus. Só a redenção e o Cordeiro de Deus pode fazer isso. Mas Ele faz. E a gente crê. Tira a incredulidade, Deus. Não deixe que a gente venha aqui semana após semana, ou na vida devocional, ou nos pequenos grupos, ou nos cultos de oração, e a gente receba a palavra, Senhor Deus, mas a gente não consiga, Senhor Deus, permitir que a palavra produza os efeitos que o Senhor a designou. Que Isaías 55 se cumpra na nossa vida. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para o que eu a enviei. É isso que a gente quer na nossa vida, Deus. A palavra operando os efeitos do caráter de Jesus na nossa vida, no poder do Espírito. Só o Senhor pode fazer isso. E é por isso que a gente ora, pedindo que o Senhor responda a nossa oração. Pela Tua bondade, e no nome de Jesus que oramos. Amém. Amém. Na presença de Deus, Ele nos convida para a gente ceiar. Quem está visitando a gente, esta ceia não é da Igreja Batista Fonte de Sicar. Se você é de outra denominação cristã e você é um seguidor de Jesus, você professa que Jesus é o Senhor da sua vida, você entregou a sua vida para Cristo Jesus, quero dizer para você que essa ceia é do corpo de Cristo. Então vamos ceiar. Você vai receber um kit aí com o pão e o vinho. Eu vou pedir para você esperar, todo mundo está servido. E juntos nós vamos participar da ceia do Senhor. Por meio
participar da ceia e não recebeu os elementos? Não. Então eu vou pedir para que vocês coloquem em pé, por gentileza. A ceia é do Senhor, ela é um memorial instituído por Ele, em que nós não cremos que este pão vira a carne do Senhor, e nem este vinho se converte no sangue do Senhor, mas ele representa a sua carne e o seu sangue. E quando a gente participa deste ato, em memória do Senhor, por aquilo que Ele fez no passado, a gente está anunciando a morte do Senhor até que Ele venha, quando estaremos diante dEle, ceando com todo o povo dEle que viveu e vive e foi alcançado pela redenção que há em Cristo Jesus. Enquanto este dia não chega, nós temos uma viva esperança de que um dia estaremos com Ele face a face. E que a gente mantenha essa confissão. A ceia é do Senhor e Ele não está presente aqui neste pão e neste cálice. Mas a ceia do Senhor significa que Ele está presente no meio do seu povo. A gente não vê Jesus aqui, mas Ele está presente com a gente. Porque nós estamos aqui como o povo dEle, reunido no nome dEle. Ele disse que estaria presente. Isso nos dá reverência à presença de Cristo Jesus. Com gratidão, podemos comer e beber o pão e o cálice do Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor enviou o nosso Redentor como pão partido e vinho vertido. Ele, na sua carne, recebeu o nosso castigo. Foi um homem de dores, como disse o profeta Isaías, de quem nós não fizemos caso. Ele levou sobre si as nossas dores, o nosso castigo. Por conta da nossa condição de pecador, nosso pecado foi sobre Ele. Mas pelas pisaduras santas dEle, nós fomos curados. Que troca maravilhosa. Que troca, Senhor Deus, graciosa. Um santo recebe o pecado e o pecador recebe a santidade do santo. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado. Se não fosse por Jesus, não estaríamos aqui. Obrigado porque o Senhor é o anfitrião desta mesa. E obrigado porque há muitos irmãos aqui alcançados com a redenção. Obrigado por essa família, Senhor. Obrigado pelos irmãos. Obrigado pelos amigos que o Senhor nos deu. Todos nós somos lavados no mesmo sangue e fazemos parte do mesmo corpo. Muito obrigado pela unidade da fé, Senhor. Apesar das nossas diferenças, a unidade da fé, Senhor, na nossa diversidade de origens e nas peculiaridades que temos. É muito bom, Senhor Deus, ter Cristo como nosso ponto de convergência. Obrigado, Senhor Deus, por esta igreja. Obrigado, Senhor Deus, pela bênção de te servir ao lado de irmãos tão queridos, que ousam nos servir, Senhor Deus, dando Jesus. Ajuda-nos a servirmos uns aos outros, dando e recebendo Cristo Jesus. Fortalece os nossos laços, Senhor Deus, contigo e com o teu povo, Senhor. É a nossa oração, gratos em Cristo Jesus. Amém.